Deus abençoe os amados irmãos, saúde a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, nesse instante nós estaremos aqui fazendo uma tradução livre, mais uma vez, de um sermão inédito aqui do irmão Brian Kusurk, ainda de sua série O Desvelar de Deus. Este sermão é o de número 123 e foi pregado pelo irmão Brian no dia 3 de novembro de 2019. O irmão Brian iniciou uma nova subsérie dentro dessa série, agora tratando sobre a insanidade ou a demência dos últimos dias. Este é o de número 5, que ainda leva como outro subtítulo Tempos Perigosos. O irmão Brian nos enviou esta mensagem para o nosso e-mail, solicitando que nós fizéssemos uma tradução desse sermão, e é uma mensagem bem curta, bem breve, e nós estaremos aqui então fazendo uma tradução desta mensagem. O irmão Brian começa então o seu estudo citando a escritura de 2 Timóteo, capítulo 3, onde ele irá fazer a leitura e comentar versículo por versículo do que o apóstolo Paulo ali escreveu. Então, a leitura da escritura é feita a partir do versículo 1, onde diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Ou, de acordo aqui com o texto original do rei Tiago, tempos perigosos. A Bíblia amplificada diz assim, lá em 2 Timóteo 3:1, Mas entenda isso, que nos últimos dias haverá tempos perigosos, de grande estresse e problemas difíceis de se lidar e difíceis de suportar. Agora, lembre-se que o irmão Branham nos ensinou que os alimentos híbridos e as tensões estão apodrecendo os corpos e as mentes das pessoas. Portanto, as tensões ou estresse são uma coisa muito crítica na destruição da raça humana. E você notará que a tradução amplificada de 2 Timóteo 3:1 nos diz que esses tempos de grande tensão e de estresse serão difíceis de se lidar e difíceis de suportar. Também nós lemos lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 18 até o versículo 20. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra. E ela, a palavra, fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Observe que são os cuidados desta vida que penetram e sufocam a vida que está na palavra. E assim nós vemos o aviso para nós de que devemos ter cuidado para não nos envolvermos tanto com as coisas deste mundo, a fim de permitir que elas assumam o domínio exclusivo de nossas vidas. Agora, a palavra grega aqui usada para cuidados é a palavra merimna, que significa as ansiedades desta vida. E eu quero que você se lembre de que a palavra ansiedade é definida por Webster como sendo um estado de inquietação ou apreensão ou preocupação com o que pode acontecer. Preocupação com um possível evento futuro. Os efeitos
psicológicos da ansiedade são preocupações e tensões nervosas. Agora, também nós vemos as condições do tempo do fim, e as pessoas que são tomadas pela ansiedade da vida também são listadas aqui pelo apóstolo Paulo. Ele continua no versículo 2: porque haverá homens amantes de si mesmos. E se você se lembra quando eu preguei acerca de Romanos capítulo 8, onde o apóstolo Paulo disse que não podia sequer receber o Espírito de Deus se você estivesse focado em si mesmo. Porque ele disse que focar em si mesmo é inimizade com Deus. Porque para se você se focar em si mesmo, você não pode se focar em Deus. É um espírito totalmente contrário. Depois que Paulo diz, os homens serão amantes de si mesmos, ele nos mostra as características identificáveis do que significa ser amante de si mesmo. Ele começa, avarentos. E por que as pessoas seriam avarentas? Bem, isso deveria ser autoexplicativo. Eles são egocêntricos. Portanto, querem para si. Você não se torna avarento pelos outros. A avareza é uma doença auto-infligida, uma doença automotivada. Novamente, esse é um atributo baseado no egocentrismo. Depois diz presunçosos. Novamente, esse é um atributo baseado no egocentrismo. Não se trata de pessoas que se gabam de Deus. A palavra que ele usou é orgulho, que é o orgulho pessoal. E o orgulho pessoal é uma doença auto-infligida. Novamente, esse é um problema baseado na automotivação. Não está falando de pessoas se gabando de Deus. Então, ele diz que eles são blasfemadores. E a blasfêmia é falar palavras ofensivas, e é isso que as pessoas egocêntricas fazem. Elas usam palavras ofensivas para abater qualquer pessoa que tenha pensamentos diferentes delas. Em seguida, ele diz que eles também são desobedientes aos pais. Então, por que os filhos são desobedientes aos pais? Por serem egoístas, por serem egocêntricos. Se eles não fossem egocêntricos e colocassem a família em primeiro lugar e os pais em primeiro lugar, nunca se tornariam desobedientes aos seus pais. E depois ele diz ingrato. E é exatamente isso que as pessoas focadas em si mesmas são. Elas são ingratas. Nada está totalmente bem. Eles sempre reclamam. Nenhuma ajuda é o suficiente. E, finalmente, eles são profanos. E isso significa que não vivem uma vida santa e consagrada, uma vida reservada para Deus, onde Deus receba a sua principal prioridade na vida. E depois a família, em segundo lugar, e por último a si mesmo. E como você pode ser consagrado se vive para si mesmo e se sua vida está totalmente voltada para si mesmo? Então, todos esses atributos voltam à doença real, que é o egocentrismo. E por serem todos egoístas, o apóstolo Paulo diz que são sem afeto natural. E esta palavra exata no dicionário grego significa que eles têm um coração duro para com os parentes, que são a família.
eles aceitarão todo tipo de indiferença por parte de estranhos, mas são cruéis em seus corações em relação à própria família, sem afeto natural. E o que é o afeto natural? Olhe para todos os animais. Eles amam os seus filhotes. Eles os amam e os protegem. Eles fazem um grande sacrifício pelos filhotes. Isso é o afeto natural. E essa é a maneira natural de mostrar afeto. Mas eles não têm amor e afeto natural por si mesmos. Eles dirão coisas à esposa ou ao marido que nunca pensariam em dizer a alguém que fosse um estranho. E se esse é o caso de um estranho a quem você não deve nada, então por que você usaria uma linguagem abusiva para alguém a quem você está ordenado por Deus a amar? Quando você faz isso, está no seu caminho para a demência dos últimos dias, irmãos e irmãs. Então, pare com isso. Eu sei que vocês fazem isso. Eu ouço vocês fazerem isso. E eu, como seu pastor, estou lhes dizendo para parar com isso e se acertarem com Deus. O irmão Branham disse que a sua atitude em relação aos outros pode determinar o destino eterno deles e o seu. Ele disse que a sua agitação um dia impedirá você de entrar na terra prometida. Foi isso que matou os 2 milhões de pessoas que seguiram Moisés para fora do Egito. Haviam brigas e discussões constantes entre eles. Você não vê que o alfa deve se repetir agora no ômega? Então, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou lhe dizendo para você parar com a sua discussão agora mesmo, ou você sofrerá as consequências. No sermão do irmão Branham, Espíritos Sedutores, do dia 24 de julho de 55, o irmão Branham vai nos dizer o seguinte: não importa quanto tempo faz que você é cristão, e você ainda tem aqueles espíritos mesquinhos que falam com você, que o fazem perder o controle, que o fazem falar de alguém. Quando alguém vem e começa a falar de uma outra pessoa, você logo se une a ela e, simplesmente fala mal da pessoa. Isso é errado, irmão. Não faça isso. Isso, por fim, o manterá fora da terra prometida. Se você simplesmente tem coisinhas que não deveria ter, se o amor de Deus não está realmente em seu coração, não quer ser uma senhora e um homem que venha e diga: Deus, aqui mesmo vou despejar fora isso, esta manhã aqui mesmo, vou sair deste altar uma pessoa diferente. Agora, eu não vi isso até que ele me mostrou isso ontem à noite no meu escritório. Mas isso está absolutamente correto, irmãos e irmãs. E vocês, pessoas que se preocupam o tempo todo, que vergonha. Deixe isso para trás e fique bem com Deus, porque você está em péssima condição para ficar diante de Deus e se agitar da maneira como você se agita. E assim, você vai de chamada de altar a chamada de altar diante de Deus em seus corações, mas por que você volta aos seus velhos hábitos? Ou você nasceu de novo e age como um filho adulto de Deus, ou você não é nascido de novo e age como um bebê. Ou o Espírito Santo fugiu de sua vida, como ele fez com as virgens nécias. Você diria que foi porque elas deixaram o seu primeiro amor? Eu creio que sim. E isso leva ao próximo atributo da pessoa egocêntrica, que é os irreconciliáveis. Você tem problemas em casa. Depois você faz as pazes, você pede uma trégua
e volta a fazê-lo na primeira vez que algo não é dito do jeito que você quer. Você é um quebrador de tréguas que faz isso. O primeiro a sair de uma trégua é o quebra-tréguas. Agora, a palavra raiz para trégua significa alguém que está disposto a ser usado a si mesmo como oferta. Como aquela mulher que cantou, deve Jesus subir a cruz sozinho e todo mundo ser livre? Não. Há uma cruz para todos e há uma cruz para mim. Ela aceitou os insultos do marido e se ofereceu à cruz de Cristo como sacrifício vivo, como Paulo nos ordenou a fazer lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque, assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, eu te pergunto, o que é esse barulho em casa? Qual é o infrator da trégua? Ou são os dois? Então, qual é a pessoa que dará a vida pelo outro e pela cruz como um sacrifício vivo? E Paulo nos ensinou a não pensar mais no eu do que nós deveríamos. E quando você não pensa mais em si mesmo do que deveria pensar, não está pensando como uma pessoa egocêntrica pensa, mas como Cristo pensa. Então, deixemos que a mente que estava em Cristo esteja em nós. É o que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 1 em diante. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória. Vanglória que é uma glória vazia, porque se não é a glória de Deus, então é a sua própria glória vazia, sua própria doxa vazia. Você possui opiniões, valores e julgamentos vazios. E ele disse que nada deve ser feito. Isso significa que nenhuma ação deve ser feita por causa de suas próprias opiniões e valores vazios. Ok. Nada façais por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmos. Esposas, considerem o seu marido melhor do que você. Maridos, considerem sua própria esposa melhor do que você. Então, você será respeitoso com ele. Versículo 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Porque é disso que se trata a vida eterna. Não pensar em si mesmo, mas pensar nos outros. O versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E depois, é claro, Paulo diz dos caluniadores. E
não é interessante que a pessoa egocêntrica sempre acuse os outros de coisas das quais eles próprios são realmente os culpados? Isso se chama projeção. As pessoas projetam nos outros o que elas mesmas são por dentro. Nós vemos isso todos os dias na política, onde o DNC violou quase todas as leis e ainda assim projeta isso em seus oponentes. É a insanidade dos últimos dias. Em seguida, ele acrescenta incontinentes. E isso significa sem autocontrole. Eles não conseguem controlar a sua boca. Então, dizem o que dói. E depois tentam justificar isso projetando suas próprias falhas naqueles de quem falam mal. E, ao fazer isso, Paulo diz que eles são ferozes. E, já que feroz significa brutal e selvagem, é interessante que ele siga o atributo de incontinência, porque fala de atacar violentamente outras pessoas sem qualquer controle sobre o que você está fazendo com essa pessoa. E tudo isso porque ele diz que são desprezadores daqueles que são bons. O irmão Veio sempre me dizia para tomar cuidado para não ajudar muito as pessoas, porque as que você mais ajuda são sempre as que mais lhe apunhalam pelas costas. E por que será que eles fazem isso? Paulo disse por quê. Eles são desprezadores daqueles que fazem o bem. Jesus nos ensina isso lá em Mateus 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, o que significa maltratar você? Essa palavra foi traduzida de uma palavra grega, epepereazo, e significa insultar ou difamar. Acusar falsamente. Isso significa que é um tratamento desdenhoso, é um insulto, apesar do que você fez por eles. Eu construí casas para alguns pastores na África que depois, quando os fundos ficaram baixos e eu não pude mais ajudar, eles me xingaram e me chamaram de nomes que não considerariam adequados para chamar a um cachorro. Isso é agir com falta de respeito com vocês, meus irmãos. O irmão veio construir uma casa para um irmão e mais tarde esse irmão saiu e foi para uma igreja que odiava o irmão veio e ele espalhou fofocas maliciosas sobre ele. Depois eles o usaram e depois o cuspiram, como também fazem com o evangelho, usando você e depois cuspindo em você. Por que eles fazem isso? Porque eles são totalmente ocupados consigo mesmos, centrados em si mesmos, egocêntricos e perdidos, sem o Espírito Santo para liderá-los. E assim, eles se tornam traidores. E nós vemos isso todos os dias na política, mas também vemos na igreja. E a raiz disso é trair como Judas fez com Jesus, tornar-se desleal e infiel a uma causa ou ao líder dessa causa para vender. E nós vemos isso todos os dias na política, nos negócios em que as pessoas vendem e fazem acordos, e na igreja, onde as pessoas pulam de uma igreja para outra e levam toda a roupa suja de uma igreja para a próxima e assim por diante. E então, ele diz que eles são obstinados e orgulhosos, o que significa que eles sabem tudo. Você não pode ensinar nada para eles porque eles já sabem ou pensam que sabem. E esse é o pior tipo,
porque você não pode ajudar essas pessoas. E assim eles saem como aquelas pessoas lá do site Believe the Sign. Believe the Sign é um site de ex-crentes da mensagem que agora se levantam contra o profeta para chamá-lo de falso profeta. Eles se tornam como aqueles crentes e eles se tornam amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. E assim, eles deixam a palavra ou a igreja e então entram em ação no mundo. E como o irmão Branham disse, isso fala dos membros da igreja, porque diz logo a seguir no versículo 5, tendo uma forma de piedade, mas negando o poder dela. Observe que ele diz, tendo uma forma de piedade, uma forma de semelhança com Deus, o que significa que eles professam ser cristãos, o que significa semelhante a Cristo, mas eles negam o poder disso. Então, de que poder Paulo está falando? Ele está falando sobre o poder que os faria parecer e agir como cristãos. O poder de uma vida sem fim, como Paulo fala em Hebreus capítulo 7. E o que é uma vida sem fim? É uma vida eterna, uma vida cheia do Espírito Santo. E assim Paulo nos diz que, logo em seguida, no versículo 6, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E observe que eles estão sempre aprendendo, mas nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Nunca são capazes. E isso significa que eles não têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus neles. O versículo 8 diz assim, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Observe que eles têm mentes que são reprovadoras em relação à fé. Então, o que significa ser réprobo quanto à fé? O grego é adóquimos, réprobos, a respeito, acerca da fé. Então, o que significa uma mente réproba ou reprovada? A palavra réprobos significa moralmente depravada, sem princípios, perverso e ruim. E observe que eles não têm princípios e são depravados com relação à fé. E uma vez que sabemos que existe apenas uma fé, e que uma fé é a fé do único Senhor, essas pessoas são sem princípios e indisciplinadas no entendimento da única fé ou na única revelação do único Senhor. E, como o irmão Branham disse, você pode ter uma fé e crer em mais de um Senhor. Mensagem: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, do dia 6 de agosto de 55. Agora, às vezes, hoje, é dito entre muitos crentes, eles dizem sobre certas coisas, isso é contra a minha fé. Nossa fé não ensina isso. Só existe realmente uma fé. A Bíblia disse isso, um Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e há uma fé. E essa é a fé do Senhor Jesus Cristo. Agora a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, do dia 25 de julho de 65. Mentes réprobas com respeito à fé. Não uma fé, a fé. Uma fé, um Senhor, Você não pode ter uma fé sem crer em um Senhor. Você não pode ter dois batismos, não um para o Pai, Filho e Espírito Santo. Há um batismo, Jesus Cristo. Isso mesmo, vê? Versículo 9. Não irão, porém, avante,
porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. E como o seu desvario será manifesto? Jesus disse: pelos frutos deles os conhecereis. E então, para mostrar a você o que essas pessoas não são, Paulo diz a partir do versículo 10: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Observe, antes de mais nada, com Paulo, que era a sua doutrina, tens seguido a minha doutrina. E depois ele acrescenta, e modo de viver. Em outras palavras, sua vida é apenas uma expressão de sua doutrina. Você se torna o seu sacrifício. Abel ofereceu um cordeiro moribundo e ensanguentado e se tornou um cordeiro moribundo e ensanguentado. Depois, Paulo disse: olhe para a minha doutrina e para a minha vida, e se a minha vida não está alinhada com o que eu ensino, você não precisa crer em mim. E Jesus disse a mesma coisa. Isto está em João, capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Também João, capítulo 5, versículo 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Observe que ele diz que, embora você não acredite no que eu lhe digo, apenas observe a minha vida e as obras que Deus faz por mim, e você saberá que minha vida é testemunha de quem eu sou. E o mesmo faz a vida do faz de conta e do incrédulo, que testemunha quem eles realmente são. E Paulo diz: não apenas examine a minha doutrina e a minha vida, mas veja tudo o que passei por causa da doutrina que eu ensino. O versículo 11. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Portanto, não fique perturbado se você viver de Deus e tentar ajudar os outros e tudo que você recebe em troca é um chute nos dentes. Ele disse que tudo isso significa todos, todo o que viver piedosamente. Como Deus significa viver como Deus, em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Como eu disse antes, Moisés serviu a Deus e viveu totalmente para ele, e assim 2 milhões de pessoas o seguiram porque Deus o apoiou com milagres e muitas demonstrações sobrenaturais de sua presença divina. No entanto, que bem fez os 2 milhões de pessoas seguirem a Moisés. Suas brigas e discussões o deixaram com raiva, e ele desobedeceu a Deus em sua ira, e por isso Deus o impediu de entrar no que sofreu por 80 anos para levar as pessoas. 40 anos para morrer para si mesmo e depois 40 anos para levar os outros até a promessa, apenas para não cumprir a promessa. Lembre-se de que 2 milhões de pessoas morreram no deserto e que seguiram a coluna de fogo. E apenas Josué e Caleb entraram. Nem mesmo Moisés entrou, porque ele se amargara e em sua ira com o povo, ele golpeou a rocha
que era um tipo de Cristo, e isso o impediu de entrar. É muito triste pensar que você poderia servir a Deus e ser rejeitado entre os homens, mesmo aqueles em seu próprio acampamento, e depois não entrar porque discutiu e brigou. Eu acho que precisamos nos acertar com Deus. Mas então, Paulo volta à discussão de sua própria doutrina, modo de vida e sofrimento para aqueles que se opõem à verdade. O versículo 13. Mas os homens maus e os sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Eles enganam os outros porque eles mesmos estão enganados. E assim eles podem se mostrar muito genuínos em seu engano, mas sejam eles sinceros ou não, são enganados e depois enganam os outros. Como o irmão Branham colocou de maneira tão bela, e as pessoas que sacrificaram seus filhos aos jacarés eram muito sinceras, mas estão sinceramente erradas. O versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Portanto, vemos que é melhor você saber quem está alimentando você com a palavra, pois faz uma grande diferença quem a ensina. É melhor você conhecer os motivos e objetivos, e é melhor saber onde eles estão com a vindicação e com a verdade da doutrina de Cristo. E depois ele acrescenta, e lembre-se de que este não é outro capítulo, era uma carta, e algum monge apareceu e pegou essas belas cartas e as dividiu em capítulos e versículos. Então, imediatamente depois que Paulo disse que era melhor você saber quem está te ensinando, ele diz o seguinte, a partir de 2 Timóteo 4, verso 1 em diante. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão às fábulas. Agora, deixe-me ler isso na versão amplificada para que você possa entender o que ele está dizendo aqui sobre ser instantâneo na estação ou fora da estação. Ele diz, prega a palavra como mensageiro oficial, esteja pronto quando for a hora certa e mesmo quando não for, mantenha o seu senso de urgência. Se a oportunidade parece favorável ou desfavorável, conveniente ou inconveniente, seja bem-vinda ou indesejável, corrija os que erram na doutrina ou no comportamento, avise os que pecam, exortam e incentive os que estão crescendo em direção à maturidade espiritual, com inesgotável paciência e ensino fiel. Chegará o tempo em que as pessoas não tolerarão uma boa doutrina e instruções precisas que os desafiem com a verdade de Deus, mas querendo agradar seus ouvidos com algo agradável, eles acumularão para si muitos mestres um após o outro, escolhidos para satisfazer os seus próprios desejos e apoiar os erros que cometem, e desviarão os seus ouvidos da verdade e se afastarão,
para mitos e ficções artificiais e aceitarão o inaceitável. Mas, quanto a você, tenha a cabeça clara em todas as situações, mantenha-se calmo e firme, aguente todas as dificuldades sem vacilar, faça o trabalho de um evangelista, cumpra os deveres do seu ministério. Agora, esta é a condição em que devemos estar neste momento. Devemos ser inflexíveis, o que significa que não ficamos amargos quando os outros estão amargos. Nós não discutimos quando os outros discutem. Nós não retribuímos soco por soco como o presidente Trump gosta. Não, não somos chamados para fazer isso. Somos chamados para sermos como Cristo, conformes à sua imagem. Jesus disse em Mateus 5, verso 37, mas seja sua palavra sim, sim, não, não, pois tudo que for além disso vem do mal. Em outras palavras, Salomão, o homem mais sábio, disse lá em Provérbios, até o tolo, quando fala pouco, parece sábio. Portanto, ele também disse em Eclesiastes 5, verso 2, não sejas precipitado com a boca, nem se apresse o seu coração a pronunciar tudo diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, tuas palavras sejam poucas. Agora, deixe-me ler um pouco mais dos provérbios. Eu costumava lê-los todos os dias quando eu era jovem, porque você pode aprender muito sobre a vida lendo eles. Provérbios 29, verso 11. O tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio o guarda até o fim. Provérbios 17, verso 28. Até o tolo, quando se cala, é reputado por sábio, e o que cerra os seus lábios é tido por entendido. Provérbios 15, verso 2. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Provérbios 12, verso 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 26, verso 12. Tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Provérbios 14, verso 16. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. E por último, Provérbios capítulo 10, verso 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios ficará transtornado. Agora, voltando a Jesus em Mateus 5, verso 38 em diante, diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons,
e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Amém, meus queridos. E assim, irmão Brian conclui aqui esse seu breve estudo. Há muitas coisas que nós até poderíamos comentar aqui acerca do que ele disse, mas você percebeu aqui que essa mensagem do irmão Brian foi uma mensagem bem pastoral, né? Onde ele chega até corrigir ali, né? Exortar os seus membros, né? Por vê-los fazendo algumas coisas que ele disse que não é correto, né? Mas é apenas para ilustrar que esses problemas modernos aí do dia a dia, né, tem feito com que muitas pessoas fiquem focadas nesses problemas, nessas coisas que estão acontecendo aí por toda parte, e isso acaba afligindo de alguma forma os filhos de Deus aí. Muitos ficam aí ansiosos, ficam apreensivos, ficam preocupados com, como ele disse, né, com coisas futuras, o que o futuro nos reserva, o que vai acontecer. Então, essas tensões aí do dia a dia e essas preocupações acabam depois provocando aí vários efeitos psicológicos nos crentes e nervosismo de todo tipo. Mas veja que o irmão Brian aqui nos disse que esse tipo de apreensão ou de nervosismo, ele se dá na maioria das vezes quando nós estamos focados nas coisas aí do mundo, né? Ou nas coisas que nós estamos fazendo, ou que estamos planejando fazer, ou alguma coisa assim. Ou seja, em nós mesmos, né? Focados em nós mesmos. Ou nas más notícias aí, né? Então, quando na verdade o que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos estar mais focados em Deus e na sua palavra. O irmão Brian, quando ele disse isso, ele não estava querendo dizer que focar em Deus significa que você tem que viver fora da realidade, ou ficar alheio aí às coisas, aos problemas, às situações que estão acontecendo ao seu redor. Não. Focar a tua vida em Deus, na palavra, não quer dizer que você tem que ficar ignorante ao que está acontecendo ao teu redor. Mas o que o irmão Brian está querendo dizer aqui com esse estudo é que quando nós nos focamos em Deus ou na sua palavra, isso vai nos dar a paz que nós precisamos para que nós possamos aí viver um dia de cada vez. Porque as notícias ruins do mundo aí, né, STF, o Molusco solto e Dirceu também, essas coisas tiram a tua paz, tiram o teu sossego. Então as notícias ruins da internet, essas coisas, e as pessoas que ficam focadas nisso, né, e trocam mensagem do WhatsApp, isso e aquilo, isso tira a tua paz, isso vai te causar algum tipo de transtorno e vai te deixar depressivo também. Então isso tira a tua paz. E é por isso que o irmão Brian aqui nos chama para algo que nós devemos tomar muito cuidado, citando aqui a parábola do semeador, né? Onde Jesus disse que os cuidados do mundo, quando você está muito preocupado com o que está acontecendo com o mundo, os problemas, as más notícias que eu citei, isso pode permitir com que a palavra, que é uma semente, se torne infrutífera em você. Porque você está dando mais valor e atenção para as coisas, dos problemas do mundo aí afora, do que com Deus e com a sua palavra. Então, o irmão Brian disse aqui, olha, você tem que focar nessas coisas que são prioritárias. A ordem é esta, ele disse, em primeiro lugar Deus, depois a família e você por último. E se você for ver só essas duas primeiras coisas aqui, Deus, a sua palavra, a sua doutrina, a família, filhos, esposa, marido, se você fosse focar só com essas coisas que são essenciais, né, você vê que não sobraria tempo para você se preocupar tanto ou ficar depressivo aí com as más notícias. Então você tem que tomar esse cuidado. Porque quando você se foca em Deus, na sua palavra, ou na sua família, né, isso
ajuda você a não alterar o teu ânimo com as coisas que estão acontecendo ao redor. Porque nós estamos aí vivendo uma era de nervosismo, uma era de neuróticos. Então, nessa era de neuróticos, as pessoas estão ficando assim, elas estão se tornando mais amantes de si mesmas, como disse o apóstolo Paulo, do que amantes de Deus e da sua palavra. E naquela lista grande que ele cita ali, né, de blasfemadores, as pessoas se tornariam profanas, ingratas, desobedientes aos pais, orgulhosos, irreconciliáveis, sem feição natural, discutindo com a esposa, discutindo com o marido. Então essas coisas, tudo faz parte dessa era de neuróticos que estamos vivendo. E Paulo disse, né, nos últimos dias viriam esses tempos trabalhosos, ou tempos perigosos, como está na tradução da Bíblia do Rei Tiago em inglês. E quando ele cita aquelas coisas ali, né, que as pessoas seriam isso, profanos, ingratos, desobedientes, orgulhosos, arrogantes, você acha que isso não estava sendo feito naqueles dias? Você acha que nos dias de Paulo não tinha ninguém que fosse blasfemador, ou um profano, ou ingrato? Todas essas coisas existiam lá. Mas então por que Paulo disse que nos últimos dias as pessoas seriam isso, isso e isso, como ele citou, se nos seus dias isso já estava acontecendo? Qual é a diferença? A diferença é que Paulo estava ali se referindo aos cristãos dos últimos dias. Os cristãos dos últimos dias seriam arrogantes, irreconciliáveis, sem feição natural para com seu cônjuge. Está falando de cristãos, pessoas que se diziam aí ser amantes de Deus, né, tentando demonstrar uma forma de piedade, mas negando o efeito do Evangelho. Então, era disso que Paulo estava falando. O que nós estamos vendo aqui nos nossos dias o mundo fazer, você vai ver que futuramente os cristãos vão estar fazendo isso. Por quê? Porque estarão mais preocupados com o mundo externo, com os cuidados do mundo, do que com essa semente da palavra. Então, é por isso que nós devemos estar sempre focados e ocupados com a palavra de Deus, com a doutrina, porque é essas coisas que vai dar para nós uma mente mais saudável em meio a um bando de neuróticos que nos rodeia nesse dia de hoje. E como disse Simon Bryan, ele citou aqui as palavras de Paulo, né? Paulo disse, você conhece a minha doutrina e você conhece o meu modo de viver. Ou seja, você vê o meu tipo de comportamento que é em decorrência do tipo de fé que eu tenho, no que eu estou ocupando a minha mente. Então, a pessoa que está focada numa doutrina errada, no ensinamento errado, isso vai, de uma certa forma, também refletir no seu modo de agir, no seu modo de se comportar, de fazer as pessoas agirem de uma forma errada. Você pode não perceber, mas o tipo de doutrina que você crê influencia a tua vida, influencia o teu ânimo, o teu comportamento, o teu modo de viver, o teu modo de falar. Paulo disse, olha, você vai ver que tipo de doutrina que eu creio quando você vê o meu modo de viver. E é isto. Então, se você se foca nessa doutrina, na palavra de Deus, e deixa ela frutificar em você, isso vai fazer com que você fique aí vacinado contra esses monte de problemas que nós estamos vivendo aí. Então, nós temos que nos focar na coisa certa. É isso que o irmão Bryan aqui está dizendo. E por isso que depois cita provérbios, né? Várias palavras ali. O sábio teme, o sábio se desvia dos mal, o sábio sabe se calar, o sábio não discute. E é isso que nós temos que fazer, queridos. Manter a nossa mente saudável, né? Focando na palavra de Deus. Porque se você não fizer isto, você pode vir a ser um réprobo quanto à fé, ou seja, reprovado na fé. Que Deus nos ajude e que seja testes, né? São testes que Deus aí permite que sejam aplicados em nossas vidas, que possamos passar nesses testes. Que Deus nos ajude, que Deus dê a cada um dos seus filhos uma mente sã, para que eles possam ter tudo bem ordenado e possam ter uma boa fé, uma boa confissão, uma boa conduta de vida em meio a tantos problemas, a tantas convulsões, a tantas inquietações e ansiedades que o mundo aí nos oferece. Que Deus nos ajude a mantermos nossa cabeça no lugar, enquanto muitos estão perdendo sua cabeça. Eu acho que é mais ou menos essa mensagem que
o irmão Brian aqui quis transmitir para nós com esta humilde mensagem, que foi muito boa. Gostei muito dessa mensagem. É isso, meus queridos. Que Deus vos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.